Oiê, meu nome é Walter. Eu voltei para falar um pouco mais sobre estrutura com vocês. Ao longo da semana eu venho falando sobre estrutura, falei sobre coesão e coerência, falei sobre a importância do planejamento textual e hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouco diferente. Eu vou falar sobre repertório sociocultural, mas não sobre o repertório em si. Eu vou falar sobre como tornar o seu repertório legitimado, pertinente e produtivo. Que no final das contas é exatamente isso que o Enem quer que a gente faça. Tá. Dessa vez eu vou precisar um pouco de ajuda de um texto para conseguir explicar de uma forma mais válida, de uma forma mais clara. Eu peguei o texto que eu escrevi para o Enem de 2019. Eu vou ler os 2 parágrafos do desenvolvimento para conseguir exemplificar o que eu estou querendo dizer ao longo do texto. Bom, antes de tudo, eu espero que vocês já tenham assistido os vídeos anteriores de estrutura, são muito importantes, principalmente os vídeos iniciais, feitos pela Maria e pelo Lucas, que falam sobre o alicerce da redação. Vocês não vão conseguir escrever um texto dissertativo argumentativo sem ter uma noção muito boa do que eles falaram. Então eu recomendo muito que vocês assistam esses vídeos antes de assistir esse aqui. Tá certo. Mas o que precisa ser dito sobre a competência 2, que julga o repertório sociocultural, e especificamente o repertório sociocultural, que não é a única coisa que a competência 2 julga. Bom, o essencial a ser dito é que o seu repertório precisa ser legitimado, ou seja, ter fonte. Ele precisa ser pertinente, ou seja, se ligar de alguma forma ao tema da redação. E ele precisa ser produtivo, ou seja, embasar a sua argumentação. Tá. Mas como assim embasar a sua argumentação? Eu acho que no final das contas a coisa mais difícil de alcançar no repertório sociocultural é a produtividade. O embasamento da argumentação, ele vem com a própria escolha da argumentação e do repertório sociocultural. A gente tende, às vezes, a escolher um repertório coringa ou talvez algo que seja mais fácil de decorar, uma frase pronta, que você só coloca as aspas e tá tudo certo. Mas nem sempre essas frases prontas, esses repertórios coringas encaixam no tema que a gente precisa escrever. Então, é essencial que a gente pense, antes de tudo, como que a nossa argumentação vai ser embasada por algum fato exterior. Algum pensamento de algum filósofo, ou sociólogo, ou escritor, ou alguma exemplificação literária ou histórica, ou algum dado jornalístico. Então, é importante pensar na conexão do argumento com o repertório. Não só pegar uma frase que a gente lembra e que é impactante. Não que seja ruim usar repertórios coringas, mas a gente precisa ser bastante preciso com o uso deles. A gente precisa tomar bastante cuidado com a produtividade da argumentação quando se usa repertórios coringas, porque normalmente eles são vagos e são complicados de conectar com a nossa argumentação. Mas enfim, passando desse momento explicativo, eu vou ler primeiro o meu primeiro desenvolvimento. Na introdução, para quem não lembra, a redação de 2019 foi falando sobre a acessibilidade do cinema no Brasil. Na minha introdução, eu coloquei como marcador de argumentação que eu iria falar sobre a insuficiência das ações públicas na acessibilidade do cinema. E no primeiro parágrafo eu vou falar sobre isso, no primeiro desenvolvimento. Nessa perspectiva, é um risco para o desenvolvimento cidadão o menosprezo do poder público
referente ao acesso ao cinema. Opa, esse é meu argumento. Eu tô falando, olha, o poder público não está fazendo o suficiente e isso é um risco para o desenvolvimento do cidadão. Ok, é o meu argumento, eu coloquei a minha opinião. Nessa lógica, consoante o pensador Theodor Adorno, tá, aqui está entrando no meu repertório, certo? Consoante o pensador Theodor Adorno, a indústria cultural mimetiza o senso de liberdade de escolha por meio do entretenimento de massa e, consequentemente, aliena a população. Eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu fico muito feliz quando eu leio uma redação de vocês que tem esse fator, que é uma pequena explicação do repertório. Eu poderia ter colocado só, consoante o pensador Theodor Adorno, a indústria cultural aliena a população. No final das contas era exatamente isso que eu estava querendo dizer. Mas não, eu escrevi sobre mimetizar o senso de liberdade e sobre o entretenimento de massa. Isso dá para o corretor uma visão de pertinência do repertório sociocultural. Então, analisando esse período, eu falei sobre o Theodor Adorno, que é a fonte da minha citação. Não é um pensador qualquer, eu não tirei isso do além. Eu sei que o Theodor Adorno, um pensador da Escola de Frankfurt, falou sobre indústria cultural. E eu falei uma breve explicação de por que isso é importante, mostrando a pertinência do meu repertório. Tá bom. Fora da filosofia... Opa! Tá aqui! É o que eu falei na primeira aula que eu dei, né, sobre estrutura. Os conectores, são absurdamente importantes para dar unidade no texto. Eu estou fazendo uma relação com o que eu acabei de dizer. Eu falei sobre um fato, eu falei sobre um pensamento do Theodor Adorno, e eu estou falando agora, olha, fora da filosofia, fora do campo teórico, fora do que tem escrito nos livros, vão aplicar na redação, vão aplicar na minha opinião. Então, fora da filosofia, não é difícil inferir que o baixo contato com o cinema diversificado e de qualidade é um fator de massificação do indivíduo. Lembra que eu falei de entretenimento de massa? E agora eu usei o termo massificação? Isso é uma jogatina, assim, um truque para dar uma sensação de produtividade para o repertório. Porque o corretor, e é para ele que a gente escreve o texto, vai perceber, opa, eu já li essa palavra, eu já li esse termo de alguma forma no texto, e não é uma repetição, ele está mostrando que ele está usando as mesmas palavras, sabe? Usando não as mesmas palavras, os mesmos conceitos. Então, o baixo contato com o cinema diversificado e de qualidade é um fator de massificação do indivíduo. Eu estou conectando com o que eu falei. Dificulta o desenvolvimento cidadão porque massifica o indivíduo. Uma vez que não apenas dificulta o seu contato com diferentes artes e pontos de vista, como também limita o repertório audiovisual da maior parte do Brasil, tendo em vista os dados divulgados pelo portal Meio e Mensagem. Vale. Eu botei mais um repertório, mas esse aqui eu não tinha antes de entrar no NEM. Esse repertório aqui estava escrito no texto de base, no texto de apoio. Pode fazer isso? Pode, claro. Óbvio que pode. É importante que você não escreva na íntegra o que o texto de apoio tá te entregando. Mas você pode usar dados que o texto deu, contanto que você traga outros repertórios, não seja único exclusivamente do texto de apoio. Principalmente se você tentar espremer dados que não tão abrilhantados no texto de apoio. Então, divulgados pelo portal Meio e Mensagem, os quais apontam que apenas 19% das pessoas que assistem a filmes na televisão têm acesso regular ao cinema. Então eu tô falando, olha, tem pouca gente que tem acesso ao cinema, das pessoas que assistem filmes pela televisão. Tem pouca gente, e essa quantidade enorme de gente que não tem acesso vai ter o seu desenvolvimento cidadão
dificultado. Por quê? Porque o Theodor Adorno disse que o entretenimento de massa aliena a população. E alienar a população é uma forma de dificultar o desenvolvimento cidadão, porque você vai ter menos cidadãos ativos, você vai ter menos pessoas formando opiniões e discutindo, debatendo, etc. No meu segundo desenvolvimento, eu fiz uma coisa um pouco diferente, mas vou comentar quando eu estiver terminando de ler. Outro assim, conforme o Instituto FGV Social, não somente a redução de renda em 2019 da população negra foi quase 3 vezes superior à da média, como também a do grupo não escolarizado ultrapassa em 7 tal multiplicação. Eu admito que foi uma construção frasal dentro do período bem complicada. Lendo depois de ter escrito, eu penso que eu faria diferente hoje. Mas no dia foi o que eu consegui fazer. Mas fora da gramática, o corretor percebe que esse é o meu repertório. FGV social como legitimação do repertório. Redução da renda das pessoas negras foi 3 vezes maior do que da média. E a redução da renda das pessoas não escolarizadas foi 10 vezes maior, ultrapassou em 7 essas 3. Então, nessa ótica, fica claro o aprofundamento do abismo social dessas comunidades, visto que, com a falta de acesso acarretado pelas referidas negligências, instaura-se uma ainda maior marginalização que, apoiada nos altos valores das salas de exibição, segregam tais cidadãos historicamente oprimidos. Esse é o meu argumento. Então, só no finalzinho do parágrafo eu dei a minha argumentação, que a falta de acesso ao cinema, os valores exorbitantes das salas de exibição, marginalizam ainda mais populações que são historicamente oprimidas e que tanto necessitam desse desenvolvimento cidadão. Nesse prisma, as cicatrizes da sociedade brasileira ficam ainda mais nítidas à luz da falta de projetores. É uma forma metafórica, não é necessariamente a melhor forma de conectar o seu repertório à sua argumentação, é a sua forma que eu escolhi e é uma forma que eu gosto de fazer. Bom, por que eu falei que eu escrevi o segundo parágrafo um pouco diferente? Porque, para mim, a forma mais fácil e mais eficiente, mais eficaz de escrever o parágrafo de desenvolvimento e tornar o repertório produtivo é com uma separação clara, não necessariamente em 3 períodos, mas uma separação clara entre argumentação, repertório sociocultural e a conexão entre os dois. Então você vai precisar escrever, por exemplo, no meu primeiro desenvolvimento, argumentação, menosprezo do poder público, dificulta o desenvolvimento cidadão, repertório, indústria cultural de Theodor Adorno e conexão, a massificação da população com a alienação consequente do entretenimento de massa. Então eu conectei. Isso aqui é o que garante a produtividade. Não é tão simples, não é tão fácil, mas essa separação é importante. E você não precisa fazer nessa ordem, você pode fazer em qualquer ordem. Por que eu fiz diferente o segundo? Eu normalmente faço, para não deixar o texto monótono. No primeiro eu escrevi argumentação, repertório e conexão. No segundo eu escrevi repertório, argumentação, conexão. Então eu mudei a ordem. No segundo eu falei sobre a FGV social como repertório, sobre a ainda maior marginalização de grupos historicamente oprimidos como argumentação, e a falta de projetores joga uma luz para as cicatrizes da sociedade brasileira. Então essa é a forma que eu encontrei mais eficiente de conseguir 200 na competência 2, né? Em relação ao repertório, porque a competência 2 também encara, também julga, também corrige a estrutura textual.
mas se você entende a estrutura do texto dissertativo argumentativo, você não teria o porquê não tirar 200 caso faça esses 3 pontos de legitimidade, pertinência e produtividade. Uma última coisa que eu quero falar, e que eu comentei nos 2 vídeos anteriores, é sobre o texto circular. Eu iniciei o meu texto em 2019 com um repertório. Eu normalmente faço isso. Não é todo mundo que gosta, mas eu gosto. Eu falei: o sociólogo Karl Marx postulou que a construção identitária do indivíduo, centrada na cultura e na educação, superestrutura, é diretamente influenciada pelas relações laborais e pelas realidades financeiras, estrutura. Então eu dei um repertório sociocultural de um sociólogo. Eu não desenvolvi, mas não dei nenhuma outra explicação desse repertório na introdução. Claro que meu período seguinte foi falando ainda sobre a construção identitária do indivíduo, mas não necessariamente com tanto cuidado, porque a gente não tem tanto espaço assim, quanto os desenvolvimentos. Mas lá no final, nas minhas 3 últimas linhas, eu escrevi: será possível, em conseguinte, garantir uma influência positiva da estrutura na construção identitária do cidadão brasileiro. Então eu estou mostrando para o corretor: olha, eu lembro que eu escrevi sobre isso lá na introdução. Eu não esqueci, não. E agora, no final, eu vou te mostrar que eu li o que eu escrevi. É muito importante para todos os textos, inclusive para a vida inteira, que você mostre para a pessoa que está lendo que você leu o que você escreveu. Porque se você não quer ler o que você escreveu, por que a pessoa que está lendo vai querer? Então, passar essa ideia de que você lembra das coisas que você escreveu e você leu de volta o seu texto e você prestou atenção nisso é muito importante para conseguir o seu amigo. No final das contas é o que a gente está lutando, né? Então, em suma, sobre o que foi que eu falei nesse vídeo. Eu falei sobre a legitimidade, a pertinência e a produtividade da argumentação do repertório sociocultural. Eu falei sobre a importância de separar o desenvolvimento em 3 áreas, não necessariamente em 3 períodos, mas em 3 áreas, com argumentação, repertório e conexão do repertório com a argumentação, em qualquer ordem. Eu falei sobre a importância de dar uma breve explicação do seu repertório para mostrar o domínio que você tem sobre o que você está falando, mas, além disso, mostrar com clareza a pertinência do seu repertório e facilitar até a produtividade no restante do parágrafo. E, por último, falei sobre o texto circular, que é uma forma de abrilhantar a sua redação. É uma forma de mostrar para o corretor que você está prestando atenção e, no final das contas, é isso que ele quer ver. E, em suma, é isso. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas sobre repertório sociocultural. E bons estudos!